Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, conhecer o nosso próprio Deus e tudo através da Bíblia. Este livro tão especial que é um guia para a nossa vida, um guia para o nosso dia-a-dia e, como sempre, temos tido vários temas que juntos temos vindo a desenvolver. Nos últimos dias temos desenvolvido o tema do livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito especial, aquele livro que nos dá a conhecer o que aconteceu com todos aqueles que seguiam Jesus, o início da Igreja, depois que Jesus foi levado aos céus e, sem dúvida nenhuma, um livro que tem servido e serve para nos ajudar como Igreja de Cristo a saber como agir, o que fazer, com o exemplo de alguns homens, como o de hoje. Mas antes de entrarmos no tema, quero apresentar-vos o nosso convidado especial, aquele que estará connosco para nos ajudar e nos guiar neste desenvolvimento. Pastor Artur, muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar convosco nesta ocasião. Com a ajuda do pastor, vamos então ter a oportunidade de desenvolver este tema. E porque não queremos ocupar mais tempo, queremos já partir para o nosso tema e vamos fazê-lo através do nosso sumário. Pastor, qual é o sumário de hoje? Então, o nosso sumário de hoje é a conversão de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo. Foi um dos mais extraordinários eventos na história da Igreja Apostólica. No entanto, a importância de Paulo vai muito além da própria conversão. Vamos então ter a oportunidade de saber mais quem era este Paulo e a importância que ele tem para os nossos dias e para aqueles dias também. Mas não vamos querer fazê-lo sem começar por o mais importante, abrir a Bíblia, porque é através dela que este estudo se desenvolve. Ela é a origem e ela é, sem dúvida nenhuma, a própria explicação deste tema. Vamos então abri-la, vamos fazê-lo no livro de Atos, claro, vamos fazê-lo no capítulo 9, e em Atos, no capítulo 9 e no versículo 15, encontramos então o texto que serve de base para o estudo de hoje. E Atos 9, 15 diz-nos o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Então, este texto fala-nos de alguém, de uma mensagem que é levada a alguém, para ir ter com uma pessoa muito importante, alguém que era um vaso escolhido. Este seria Paulo, não é? Exatamente. Então, qual é o retrato de Paulo? Como é que nós podemos conhecer Paulo, segundo aquilo que nos é apresentado pelo livro de Atos? Paulo, que neste momento ainda é apenas Saulo, não é? Nós podemos começar pelo seu lugar de origem e pela sua família. Segundo o livro dos Atos, ele nasce, portanto, em Tarso, na Cilícia, uma região que fica hoje onde é a Turquia, portanto, é por ali que ele nasce, numa zona relativamente perto da fronteira com a Síria, uma zona muito conturbada atualmente. A sua cidade, Tarso, era um centro comercial, ficava no cruzamento das vias de comunicação do Império Romano e era considerada a terceira metrópole universitária da Antiguidade, logo a seguir a Atenas e a Alexandria. Era, portanto, um importante centro da vida religiosa e também da vida filosófica. Logo, Paulo é educado desde criança num sítio que vai determinar, portanto, toda a sua vida. Ele é judeu, portanto, o seu pai era hebreu, da tribo de Benjamim, e ele é, portanto, educado segundo a religião judaica. Mais tarde, ele vai ir para Jerusalém para continuar a sua educação, para continuar os seus estudos, aos pés do grande Rabi Gamaliel. Era assim mesmo que ele era tratado, Exato. Grande Rabi, porque ele era o neto de um outro grande Rabi, que era Hillel. De salientar só um detalhe que às vezes nos pode parecer, nos pode escapar, que é, Saulo é bem capaz de ter nascido muito perto da data em que Jesus Cristo nasceu. Só que Saulo nasce na Turquia, Exato. Jesus Cristo nasce, portanto, na Palestina. E isso porque, no momento em que nós assistimos à morte de Estevão, de que já falaremos, é dito que as pessoas depositaram as vestes aos pés de Paulo, e a palavra grega utilizada é a palavra nianias, e essa palavra cobria uma idade que poderia ir desde os 20 até aos 35 anos de idade. Okay. Portanto, seria esta mais ou menos a faixa etária em que Paulo se encontraria justamente nesse momento.
Então vemos este Paulo, não é? Ele pertence a este grupo religioso muito especial, foi educado para além de uma cultura geral muito forte. Isto vai-lhe ser muito importante num determinado momento, principalmente quando ele se apresenta com os gregos e a forma como vai falar. Mas também é importante porque vemos quem era Saulo antes de ser Paulo. Mas há uma reviravolta na vida dele. Em que circunstâncias é que se dá então esta reviravolta? Portanto, este homem que é fariseu, não é? Vai ser confrontado com a pregação de Estevão e ele fica perfeitamente assustado, porque Estevão vai falar contra dois aspectos centrais da experiência religiosa judaica: a lei Exato. e o templo. E ao falar contra a lei e contra o templo, Estevão sentenciou-se. Ele Exato. é morto. Paulo, neste caso ainda Saulo, é o responsável por essa morte. E ele determina que, na sua sinceridade religiosa, este grupo ao qual Estevão pertence é um grupo perigoso para o judaísmo, perigoso para a fé judaica e, portanto, tem que ser eliminado, tem que ser contido. Exatamente. Daí ele pede aos sumos sacerdotes, ele pede umas credenciais e, nesse sentido, isto é muito interessante, ele torna-se um shalia, isto é, aquele que é enviado para fora de Jerusalém, para as comunidades judaicas, neste caso de Damasco, com vistas a poder prender os responsáveis deste novo grupo religioso que ali se encontram. É claro que Damasco ficava, digamos, na jurisdição de um outro rei, do rei Aretas, que era o rei dos nabateus e que era, portanto, cujo governador desta cidade era favorável também aos judeus. E ele espera essas autorizações vindas de Paulo para se iniciar realmente uma perseguição. Só que Paulo, ao Pelo caminho, entrar quase em Damasco, tem uma visão e essa visão vai mudar toda a sua vida. exatamente, vai ser neste momento, não é? Diz que ele já via a cidade de Damasco, já estava na visão dele e ele já pronto e com muita vontade, porque ele era um homem cheio de garra, não é? Sim. E ele com toda a sua garra e com toda a vontade de perseguir aqueles que nós sabemos que são os filhos de Deus, o próprio Deus vai ter um encontro com ele. Exatamente. Como é que é este encontro inesperado? Como é que ele o vive? Ora, o apóstolo Paulo é realmente um encontro que ele não estava à espera. Para já ele não estava à espera. Em segundo lugar, ele percebe que é um encontro sobrenatural. Ele percebe-o imediatamente. E daí que ele imediatamente evoca o nome Senhor. Exato, ele não duvida de quem é que está com ele naquele quem momento. fala. E, portanto, Paulo tem esta consciência, eu estou a fazer qualquer coisa que não devia. Na minha sinceridade, eu devia, portanto, eu estava plenamente convencido que o deveria fazer, e em seguida ele pergunta, Senhor, quem és tu? Exato. E esse Senhor vai-lhe dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. E vai-lhe dizer algo mais, vai-lhe citar uma espécie de um provérbio, que naquela altura fazia alusão, dura coisa te é, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, os animais antigamente para se manterem direitos em linha, era-lhes colocado um pau afiado no lombo e se eles se tentassem fugir, esse pau enterrava-se cada vez mais no lombo e é isto que Jesus lhe está a dizer. Tu estás a agir contra mim, ou seja, estás a agir contra Deus, tu queres tanto amar a Deus, exato, que acabaste por te revoltar contra ele. E isto é impressionante. Estamos a falar de um homem, portanto, que é um fariseu, cujo objetivo de vida é agradar a Deus. Exato. E descobre, de repente, que aquilo que mais ele estava a fazer para lhe agradar ia no sentido inverso, era contrário. E, portanto, este homem, além de cegar, ele entra na cidade não mais como perseguidor, mas ele vai entrar na cidade como um homem completamente esvaziado de todas as ideias que ele tinha antes, não é? Conteúdo, ou seja, ele diz, eu errei a vida, quer dizer, eu errei o sentido da minha existência, porque tudo o que eu queria fazer era para o bem de Deus. Mas isto também mostra características de caráter espetaculares deste homem. É um homem e que é quase contrário àquilo que a Bíblia nos ensina dos fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus eram pessoas que, mesmo estando erradas, o seu orgulho não permitia que eles voltassem atrás. Mas vemos que este vaso escolhido, como nos falava o versório, é alguém que, perante o erro, não tem problemas de se esvaziar de tudo e mudar completamente a vida dele. Exatamente. Ele é discípulo de Gamaliel, não se esqueçam. Exatamente. E Gamaliel já tinha dito no Sinédrio
quando se procurou resolver o problema com Pedro e com João, tenham atenção. Se este grupo é de Deus, Exato. ele vai permanecer. Se ele não é de Deus, já vimos muitos grupos no judaísmo, eles vão e vêm. Não temos que nos preocupar muito. Este homem é discípulo de Gamaliel. Exato. E, portanto, ele é sincero. Tal como Gamaliel era sincero. Eu acredito que sim. E Paulo, assim que percebe que é de Jesus que lhe fala, ele tem um estremecimento, porque, afinal de contas, aquilo que estes homens diziam, que o Messias tinha vindo e tinha morrido numa cruz, era verdade. Era verdade. E, portanto, ele que ainda esperava o Messias, de repente teve este encontro com ele. Exato. Daí que esta cegueira mostra também a sua disponibilidade. Quando ele pede a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Mostra imediatamente uma abertura para uma continuidade. Eu errei, mas eu posso mudar, dar uma reviravolta. Exatamente. Não é? E ele aqui toma decisões importantes. Depois da conversão dele, ele toma decisões e que vai manter firmemente até o momento em que ele próprio deixa de estar vivo. Não é? Que decisões são essas? Quais são as decisões importantes que nós vemos de serem relatadas no relato bíblico de Atos? Em primeiro lugar, nós reparamos que ele já não vai direto à casa do governador. Ele Exato. fica num sítio à parte. Não é? Fica sozinho, fica a refletir, está cego. Ele está cego. Exatamente. E tem uma visão na qual lhe aparece um homem que se chama Ananias. E ele está a refletir no que é que ele vai fazer. E Deus fala com este Ananias. Deus falou com Saulo, Deus vai falar com Ananias. Oh, Ananias, tenho uma mensagem para ti, toma lá as coordenadas GPS. Quase. Vais ter com um homem que se chama Saulo. E o Ananias, aí é que o Ananias estremece. Claro, mas chama-me outro, mas esse não, que esse vem perseguir. Então tu não estás informado que este indivíduo vem aqui para nos matar. Não, porque é aqui que entra em ação a nossa passagem, não é? Exato. O nosso versículo bíblico, que é onde Deus diz, este homem é para mim um vaso e eu vou-lhe mostrar, eu mostrei-lhe quanto é que importa que ele padeça por mim. Portanto, Paulo, de perseguidor, passa neste momento a ser um apóstolo. Aliás, ele veio como apóstolo dos sacerdotes e de repente passa a ser o apóstolo de Jesus Cristo. Mas é que ele vai, mas ele depois tem que voltar. Ele Exatamente. tem que ir de encontro àquilo que ele experimentou, não é? É porque agora há uma mudança na vida dele, ele vai ter que enfrentar tanto aqueles que ele ia contra, e se não foi fácil com Ananias, não vai ser fácil com os outros, porque ele conhecia-no bem, viram-no como ele teve implicações na morte de alguém que eles gostavam tanto como Estevão, e os próprios que o enviaram. Então chamaste-nos, disseste que ias para nos representar e agora voltas do lado deles. Como é que foi esta recepção a Paulo em Jerusalém? Já lhe aconteceu em Damasco, não é? Exato. Já em Damasco a coisa não foi fácil. E depois ele ainda tentou nas sinagogas ensinar as pessoas e tiveram que o tirar de Damasco. Em Jerusalém ninguém queria ouvir falar de Paulo. Exato. Principalmente aqueles que eram do lado de Jesus, não é? Exatamente. E, portanto, a não ser um homem que se chama Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Também ele, religioso, levita. E este homem é que vai arriscar a sua reputação. Exato. E levar Paulo para junto dos discípulos e mostrar que este homem é convertido. E imediatamente Paulo tem uma coisa em mente que vai ser o seu leitmotiv de todo o livro dos Atos. Ele ia às sinagogas. Não, eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu já estou aqui na comunidade, nas casas dos judeus cristãos, não é? Exato. Agora tenho que ir às sinagogas dos judeus para lhes dizer que eles enganaram-se. Eu acredito que ele sentiu, da mesma forma que Deus me falou a mim, me chamou Exatamente. a mim, eu quero que ele chame a todos aqueles que eu já conheço, não é? Nós queremos a salvação daqueles que nos são queridos. E Paulo tinha esse objetivo. Ele dirá na Epístola aos Romanos, sem pestanejar, eu amo o povo judeu. E, portanto, a primeira mensagem é para os judeus. Já Jesus dissera à samaritana, a salvação vem dos judeus. Exato. E Paulo tem esta consciência, nós somos o povo eleito. E, portanto, se cometemos um erro, é aqui que nós temos que nos arrepender e é aqui que nós temos que recomeçar tudo. E foi para com o seu povo que ele foi levar justamente esta mensagem, que foi a mensagem que mudou a sua vida, porque ele está absolutamente convencido, se a minha vida foi mudada, a vida de qualquer um poderá ser mudada também com a mesma mensagem. Exato. E nós vemos ao longo de Atos e nas próprias cartas que Paulo acaba por escrever que esse é o pensamento central dele. Cada um que quiser pode ter este encontro que ele teve.
E este encontro, e com a ajuda de Barnabé, e nós sabemos que Barnabé é alguém que ama a pessoa, não é? Ele ama os seres humanos e vive para os seres humanos, e ele vai ser aquele apoio ao princípio que ele precisa, mas assim que as pessoas ouvem Paulo falar, veem que aquele já não é o mesmo homem. Exatamente. Reparem que Deus utiliza pessoas para ajudar também a Paulo. Exato. Utilizou Ananias, utilizou Barnabé. Ambas pessoas de reputação na igreja, portanto, nas comunidades cristãs, e capazes de estabelecer, portanto, toda a diferença. E Paulo tem essa percepção também, ou seja, ele não está sozinho. Ele de repente ficou sozinho, ele perdeu tudo. Exato. Reparem, ele perdeu a religião em que foi educado. No momento em que ele se torna cristão, ele perde o apoio da família, ele perde os amigos. Exatamente. Perde a própria reputação toda, não é? Reputação. Ele era uma pessoa muito importante que de repente passa a ser um traidor. Provavelmente o homem que poderia suceder, inclusive, a Gamaliel. Exato. Um homem influente no Sinédrio. E de repente tem a cabeça a prémio. Mas, para além disso, o Senhor tinha um plano magnífico para ele. Exatamente. Aqueles que o receberam rapidamente perceberam isso mesmo e então eles tiveram a oportunidade de juntos viver esta experiência. Ele continuou a ter dificuldades, continuou a vencê-las pouco a pouco, mas ele teve a oportunidade, com a ajuda de Deus, de poder ser o homem importante que nós encontramos nos vários livros que ele escreve. Temos aqui a nossa introdução a Paulo. Temos muitas lições que podemos tirar. Paulo é um dos personagens mais ricos, na minha opinião, da Bíblia. É um personagem que, por tudo aquilo que ele já tinha aprendido antes, tem uma bagagem enorme, que nos transmite muito, mas só agarrando aquilo que nós hoje podemos aqui tocar. Nós vamos entrar na nossa rubrica Aprendendo Fazendo, ou seja, olhando para isto, olhando para aquilo os pontinhos que tocamos, como é que nós hoje, o que é que podemos tirar de lição para mim hoje? O que é que eu hoje posso aprender com isto? É muito simples. Nós podemos aprender com esta conversão de Paulo que não há ninguém que seja demasiado difícil para Deus mudar a sua vida e que não tenha ido tão longe que Deus não possa ir buscar. Se Deus pôde ir buscar uma pessoa como Saulo, que foi capaz, inclusivamente, de ir ao extremo de matar as pessoas que ele achava que estavam erradas, Deus pode ir buscar qualquer um de nós. E, sobretudo, devemos também ter em atenção um outro aspecto. Nunca olhemos para a vida e para o passado de alguém para o julgar, porque Deus muda o passado das pessoas. Deus muda a vida das pessoas e Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, mudar-lhe o sentido e dar-lhe um novo significado. Tal como aconteceu com Ananias e Barnabé, que foram capazes de ver que Deus tinha mudado a vida de Saulo em Paulo. Nós hoje devemos ser capazes de aceitar que Deus pode mudar a vida de qualquer uma das pessoas com quem nós contactamos, e por muito má que ela tenha sido. Nós devemos aceitar essa perspectiva e esse sentido que Deus lhe dá e ajudá-lo a reintegrar-se e a reorientar a sua existência. É com este convite que terminamos a nossa Escola Bíblica de hoje. Com a certeza que temos um Deus capaz de nos mudar, capaz de mudar aquilo que está à nossa volta e que juntos podemos ter um recomeço com Deus, guiado por Ele, guiado pela vontade dEle para a nossa vida. Temos tido o gosto de juntos termos desfrutado destas lições maravilhosas que tanto nos têm tocado. Queremos também que você aí em casa possa nos acompanhar e possa também sentir o gozo e o prazer de conhecer a vontade de Deus. Quer saber aquilo que nós já fizemos antes, os momentos de estudo que já tivemos antes? Temos todo o gosto em partilhar consigo. Só tem que ir à nossa página da Hope Channel, na hopechannel.pt, ou então pode fazê-lo também pela página do Facebook da Rádio RCS. Lá encontrará os vídeos em que juntos temos vindo a tocar tantos temas tão importantes que a Bíblia tem, com o objetivo de nós sermos pessoas mais felizes, mais completas no conhecimento da Palavra de Deus, no conhecimento de Deus e no conhecimento da nossa própria vida. Queremos continuar a contar consigo, contamos consigo na nossa próxima aula da nossa Escola Bíblica. Até lá!